Aguardando o professor. Tudo bem, doutor Alexandre? Tudo Nos na paz. ouvindo? Sim, estou te ouvindo muito bem. Tudo ótimo. Tudo certo? Tudo ótimo. Primeiramente, agradecer, muito boa noite a todos os espectadores e agradecer esse seu aceite, essa live com um tema tão interessante, falar um pouquinho sobre governança digital para advogados e escritórios de advocacia. O doutor Alexandre tem 31 anos de mercado, é especialista em direito digital, tenho certeza que vai ser excepcional, com a presença de uma espectadora super maravilhosa, Lara Selen, nos assistindo. O doutor também Rafael Nepomuceno, aqui do nosso Ceará, promotor do nosso estado, super atuante. É uma honra ouvir todos vocês. E aproveitando o ensejo, pode se apresentar, doutor Alexandre. Bom, Gabriela, antes de mais nada, eu queria agradecer a gentileza do convite. Acompanho você nas redes sociais, vejo que você é uma pessoa muito proativa, ligada ao empreendedorismo jurídico. Por isso que eu acho que esse bate-papo que a gente vai fazer hoje tem tudo a ver com esse seu canal de comunicação. Que nós vamos falar de uma nova advocacia, uma advocacia que está já chegando com muita força, que vai mudar completamente a forma pelo qual os advogados prestam seus serviços, são remunerados, e por isso, sempre quando a gente tiver a oportunidade de dialogar sobre esse novo direito, esse novo empreendedorismo que está acontecendo, é sempre uma chance muito bacana, porque, com certeza, a maneira como os nossos pais advogavam não mais serão as mesmas em relação ao nosso trabalho. Por isso é que a gente precisa se adaptar a esse momento e entender que mudanças são essas, que cultura nova que está sendo criada, para que a gente possa sempre, enfim, se adaptando. Já dizia Charles Darwin, né? Os mais adaptados ao meio sobreviverão. Então, nós estamos aqui para poder colaborar nisso aí. Coisa boa. Desde já, meu muito obrigado aí pelos elogios. Super atuante também, eu acompanho o seu trabalho. Vai ser um enorme prazer recebê-lo aqui na minha cidade também. E a nossa primeira pergunta é: quais são os principais incidentes que o escritório de advocacia e os advogados enfrentam na internet? Bom, a internet guarda muitas surpresas. E muitas vezes os próprios sócios do escritório de advocacia não sabem do que está acontecendo em relação a situações como vazamento de dados. É muito comum, por exemplo, uma situação que envolva um ex-sócio sair do escritório, levar um pendrive, um HD com várias petições que ele julga que é dele, mas na verdade é do escritório, né? Existem situações também muito preocupantes em relação a comentários de clientes insatisfeitos, publicando conteúdos em alguns sites, tipo Reclame Aqui, por exemplo, e os advogados nem se tocam em relação a entrar na conversa e responder esse tipo de coisa. O que a maioria dos advogados não sabe é que, atualmente, o currículo ele é o somatório das informações que o próprio advogado fala a respeito de si mesmo, somado aos comentários que outras pessoas falam dele, né? Então, só que nesse último ponto é importante estar sempre acompanhando todo o conteúdo que é publicado, monitorando em tempo real. Por quê? Podem ocorrer informações falsas de um cliente insatisfeito, pode ocorrer ofensas, pode ocorrer uma série de informações que vão afetar diretamente a reputação dos advogados. E para a nossa experiência em lidar para alguns advogados que sofreram esse tipo de ataque, crises reputacionais, o que faz a diferença é o tempo de resposta que os advogados têm para poder entrar em campo e tentar solucionar o problema de forma amigável ou então judicialmente, se for o caso. Mas para que isso aconteça, é necessário que eles tenham um hábito que eles não têm, que é de monitorar tudo que está acontecendo, está sendo publicado na internet, acerca dos nomes dos principais sócios do escritório e da própria sociedade em si. Daí, são novos hábitos, são novas medidas que precisam ser tomadas, porque o patrimônio intelectual do escritório de advocacia hoje, ele é totalmente no formato digital. E isso significa dizer o quê? É que as pessoas não estão preparadas para poder se proteger em relação aos riscos que esse patrimônio digital, né, requer. Por isso é que o tema da nossa conversa hoje é governança digital.
Governança digital para advogados significa dizer, governar é tomar as rédeas de todas as informações digitais que estão circulando, tanto no ambiente público, sejam informações divulgadas pelo próprio advogado, algumas delas, por exemplo, podem estar incorretas, ultrapassadas, e que eles normalmente não se tocam em relação a isso. Isso é muito importante, fazer sempre verificações periódicas, ou informações que são divulgadas por terceiros, muitas vezes com algum excesso de liberdade de expressão, ou então, quem sabe, com fake news em relação aos advogados. Então, a nossa reputação, ela é criada ao longo de anos, e ela pode ser destruída em questões de minutos por uma divulgação de um conteúdo que possa viralizar na internet. Então, eu dividiria essa governança em dois aspectos. Primeiro, o aspecto da informação que circula publicamente na internet, tem que ser vigiada, tem que ser enfrentada diariamente, e as informações dentro da infraestrutura privada do escritório, ou seja, aquela informação que circula dentro da infraestrutura da informação do escritório. Então, é um olhar atento a essas duas frentes para poder ter a segurança de estar governando, saber tudo o que está acontecendo. Porque a maioria dos sócios, pela minha experiência de lidar com esse tipo de problema, eles estão, eu costumo dizer que estão vendo o mundo de óculos cor-de-rosa, sabe? Vivendo numa estratosfera completamente diferente, distante do que eu chamo de cozinha, que é a parte operacional do escritório. E daí, muitas vezes, eles imaginam algo que já aconteceu, como, por exemplo, um vazamento de informações de um ex-sócio. E, consequentemente, os danos são terríveis, porque pode ser dado vazado em relação a um determinado cliente, que tem um sigilo em relação até mesmo um contrato, onde isso é obrigação e pode causar danos terríveis. E essa situação toda, se não for domada, controlada, enfrentada de imediato, só vai ficar pior. Por quê? Porque agora, como você sabe, foi sancionada no dia 15 de agosto a Lei de Proteção de Dados Pessoais. E o que isso modifica? Modifica que, antes de ser boa prática, agora passou a ser obrigação legal. Então, os advogados ainda não perceberam do risco que passa a ter tratar dados pessoais de clientes sem o devido cuidado, porque vai expor a imagem, os relatórios de compliance dos clientes estão cada vez mais minuciosos, e qualquer investimento que se faça em governança digital não pode ser encarado como sendo um custo. Isso é um diferencial de mercado. Aqueles que se mostrarem para os seus clientes completamente em conformidade com a nova lei de proteção de dados vão estar à frente de outros que não estão nem sequer pensando nisso ainda. Me passa, excelente colocação, doutor. Me passa um feedback com os espectadores. Estão ouvindo bem? Se estão gostando, dá uma curtida. É um tema completamente inovador, governança digital. Com essas inovações, as novas legislações, é excelente para qualquer profissional, não só advogados. Cuidar dessa imagem, né? Essa imagem digital, a reputação da gente, a gente constrói ao longo dos anos, mas também destrói em pouco tempo. E o doutor Alexandre está fazendo essas colocações também, né? Nossas amigas aí do Conascenf, meus amigos de todas as áreas, meu muito obrigada. Doutor, fala um pouquinho por que os advogados costumam ser alvo desses tipos de incidentes? Bom, primeiramente, porque... Se você puder falar com a classe toda, né? Sim, são alvo porque todo mundo é alvo, né? Afinal de contas, as grandes corporações já foram vítimas de incidentes de segurança, porque nós, meros advogados, que estão na sua labuta diariamente, que não têm a infraestrutura de TI como essas grandes corporações possuem, poderiam deixar de ser alvo. Sobretudo porque as nossas informações, aquelas informações dos nossos clientes que a gente armazena, são muito valiosas, são sensíveis, ou podem se relacionar à esfera de privacidade desses clientes, ou mesmo a segredos comerciais, algo desse gênero, que certamente são muito atraentes para que não apenas hackers, mas até mesmo o que a gente chama dos infiltrados, ou seja, pessoas de dentro da própria empresa que resolvem ter acesso à informação e compartilhar de forma não autorizada. Então, essa situação das informações
muito valiosas que a gente trata, o desleixo em que os sócios mantêm a sua infraestrutura de segurança da informação. A maioria das vezes, assim, com uma estrutura muito vulnerável. E, sobretudo, também, somado ao fato de que os advogados, a sociedade de advogados, de modo geral, não tem uma cultura de criar um instrumento regulatório interno, que eu chamo de política de segurança da informação, ou mesmo um plano de contingenciamento para quando acontecer esses incidentes, que eles vão acontecer. Esse somatório desses três aspectos é que me revelam os riscos que os advogados hoje se expõem. Ou seja, falta zelo, falta infraestrutura, não investem em segurança da informação, não se consideram alvo desse tipo de problema e, pior, não adotam medidas regulatórias para seus colaboradores entenderem que, para o uso da infraestrutura de tecnologia da informação, é necessário que o colaborador saiba o que pode, o que não pode ou como pode. E isso não pode ser verbal, isso tem que ser escrito, para que um dia, se alguém violar, o advogado vai ter legitimidade para poder agir contra o colaborador, para dizer a ele, olha, você tinha ciência desse fato, você violou essa regra, está aqui no nossa política. Por isso, então, eu vou ter que tomar uma advertência, tomar qualquer medida em relação a isso. Se não existir uma política de segurança da informação, o que vai acontecer? Os colaboradores vão dizer assim, eu não sabia, nunca ninguém me informou a respeito disso. E essas facilidades de espetar um pendrive, de levar informação por e-mail, tirar foto do smartphone de tela, ou seja, são inúmeras saídas que existem que os sócios nem sequer estão pensando nisso. E quando, na verdade, na hora que eles começam a pensar, é porque já aconteceu muita coisa. Só que eles não sabem disso. E com essa onda, né, doutor Alexandre, tudo hoje em dia, uma live dessa, eu vou lançar futuramente no YouTube, é a sua imagem também que está sendo em jogo. Hoje em dia, tudo se faz uma pesquisa no LinkedIn, coloca os quadros da OAB para ver a imagem também do profissional. Está tudo muito acessível, né? Se um profissional não buscar esse cuidado com sua autoimagem, não der importância e não investir em infraestrutura, está fora do mercado, né? Tem uma pergunta interessante aí do Thiago Alex. E quanto ao home office? O senhor tem alguma consideração a fazer? Veja, eu trabalho muito em home office, mas na verdade a home office para mim hoje é uma extensão do meu escritório. Eu não sei se você sabe, mas há 10 anos eu não trabalho com papel. Então, home office hoje é o meu smartphone que eu carrego na minha mão em qualquer canto que eu vou. Então, eu sou árduo defensor de que as pessoas jamais deveriam ter a estrutura de seu escritório armazenada em servidor local. Isso não dá rastreabilidade para você ter a trilha de auditoria para saber quem fez o quê. Ou seja, você tem que partir inicialmente para uma infraestrutura em nuvem para poder fazer com que o home office seja simplesmente um outro ponto onde você acessa a informação sem qualquer diferença do escritório. Hoje, se você for na minha mesa, você não vai encontrar uma folha de papel. E, consequentemente, a informação está toda estruturada para que eu possa ter, em vários cliques, acesso a essa informação. Eu tenho hoje câmeras aqui no meu escritório com quem eu converso durante várias horas durante o dia com a minha equipe, seja em que lugar do mundo eu estiver. E isso tudo funciona muito bem, sem que ninguém se sinta vigiado com isso. Isso é a forma do nosso trabalho. Então, o home office nada mais é do que uma extensão do trabalho, mas não tem que ter nada de diferente em relação. O que você precisa ter sempre é requisito básico. Hoje você não tem como trabalhar em home office se não tiver 2 monitores de vídeo, ter um bom acesso à internet, sobretudo, não armazenar nada, absolutamente nada em disco local, sempre em nuvem, porque você vai ter o quê? Os requisitos da acessibilidade, que é o que você precisa para poder ter o seu escritório de uma forma ubíqua, ou seja, em qualquer lugar onde você estiver. Excelente colocação. Hoje em dia, essa era de advogar de camiseta, né, que é tão propagado pelo Eric Fontinelli, o Nibo, né, sobre os direitos de startup, a gente tem que estar nessa conexão, nessa praticidade mesmo, e ter esse autocuidado sempre.
Em relação a como os advogados devem evitar esses incidentes. Eles costumam ser alvo e agora como eles devem evitar o incidente? Bom, só existe uma forma de você mitigar ou reduzir os danos de um incidente de segurança, que é monitorar. Ou seja, ter mecanismos de controle que te possam trazer informações de que algo que possa ter violado a segurança da informação ou as regras da política de segurança aconteceu. Desde o momento que você consiga ter esses mecanismos de monitoramento que te gerem alertas, você vai agir mais rápido. E o primeiro passo é você preservar as provas. Saber como preservar uma prova que nasceu no formato digital. Isso pode ser desde uma autenticação de tela em cartório, como um ato notarial. E a partir daí, no menor tempo possível, tomar as medidas necessárias, inicialmente até mesmo na esfera extrajudicial, para que isso possa ser reduzido. Todas as vezes, eu lido com muitos clientes, muitas empresas que sofrem ataques na internet, crises reputacionais sérias. E o que faz a diferença é que a gente entra em campo em questões de horas. E toda vez que a gente entra para poder fazer essa reação no menor tempo possível, a chance desse problema terminar e não voltar mais é muito grande, porque o agressor já fica sabendo que tem alguém ali de prontidão para poder resolver o problema. Então, para poder ter esse perfil, o que os advogados não sabem é que é necessário ter um plano de contingenciamento. O que é um plano de contingenciamento? É você destacar pessoas dentro da sua sociedade que vão ficar com funções específicas na hora que o problema acontecer. Quem é que vai ficar responsável pelo monitoramento para poder ler eventuais acessos não autorizados ou vazamentos que aconteceram? Quem é que vai ficar responsável pela produção de provas? Quem é que vai ser responsável para decidir qual a decisão vai ser tomada? Então, você tem uma equipe mínima de 3 pessoas que possa, dependendo da estrutura, obviamente, dialogar no menor tempo possível. Isso vai fazer uma grande diferença. E para que isso aconteça, você tem que ter uma comunicação ótima entre essas pessoas, para que toda essa tomada de decisão seja feita de uma maneira muito rápida. Se as pessoas não pensarem nisso, ou só começarem a adotar aquele método que a gente conhece bem, que os brasileiros são muito mais reativos do que preventivos, o dano pode ser incomensurável. Então, não existe uma bala de prata que você fala assim, não, se você fizer isso, resolve todos os problemas. É um somatório de atividades, onde cada um sabe o seu papel na hora que o problema acontecer e, consequentemente, isso funcione bem para que as decisões sejam tomadas de modo rápido. Mas, para isso, esse plano de contingenciamento, do meu ponto de vista, ele tem que ser escrito, tem que ser parte integrante dessa política de segurança da informação. Agora, se você me perguntar quantos escritórios você já sabe que tomaram esse tipo de iniciativa? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Todas as vezes que eu faço cursos, palestras, etc., eu faço uma enquete assim na sala para saber quantos tem política de segurança da informação, onde você cria os regulatórios para poder determinar para a sua equipe quais são os limites do uso da infraestrutura. É raro você ver alguém que levanta a mão dizendo que já tem isso. Agora, eu já fiz isso para escritórios de 600 advogados. Então, você imagina o risco que é você trabalhar numa infraestrutura desse tamanho e não ter uma norma dessa. Porque problemas sempre vão acontecer. Eu costumo dizer que se Andy Warhol disse um dia que cada cidadão vai ter seus 15 minutos de fama, no mundo digital, ele vai ter seus 15 minutos de execração. A única diferença que faz é que algumas pessoas já estão preparadas para isso, outras não estão nem pensando no assunto. E mudar essa mentalidade, né? Trazer essa importância. Eu fico imaginando o desafio, 600 advogados no escritório e você tendo que trazer essa importância da segurança da informação. Excelente, excelente abordagem. E caso não consigam evitar, como deve ser feito o enfrentamento desses incidentes? De forma rápida, de forma ordenada. De forma ordenada, porque, vou te dizer, a maioria dos enfrentamentos eles são tardios e desordenados, porque as pessoas não sabem ou não sequer têm essa visão de que são problemas que algum dia vão acontecer. Eu duvido que exista um escritório de advocacia que não teve dado vazado através de um pendrive, uma saída USB. Escritório de advocacia, digamos assim, de um nível médio.
pergunta, será que os sócios sabem disso? Lógico que não. Nem sabem. Ou nem sabem que tem como exercer a governança em relação a esse problema, que é o patrimônio intelectual que ele tem. Então, quando a coisa dá errado, é porque não houve um planejamento, não houve um contingenciamento, não tinha estrutura mínima de monitoramento. E, consequentemente, até descobrir o problema e tomar atitude, isso pode ser extremamente danoso, porque você sabe muito bem como é que as informações circulam rápido na internet. E, com isso, quanto mais rápido, melhor. Não se espera, né? Hoje é tudo muito rápido, muito prático. Aqui a Sabe? nossa live amanhã já vai ser editada, depois já vai estar no nosso YouTube e as pessoas já vão estar tendo essas informações, né? Gente, tá tudo ok no áudio. Se tiver, dá uma curtida, aperta o coraçãozinho para essa live ter o máximo de alcance, outras pessoas possam se aprofundar nesse tema que é totalmente inovador no mercado e com um profissional de excelência como o doutor Alexandre. Doutor, em relação a este ano, né, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrará em vigor no ano de 2020. Como esta nova lei pode afetar os escritórios de advocacia? Afetará diretamente em vários aspectos, sobretudo em relação às obrigações que os advogados passam a ter em relação ao tratamento de dados. É bom dizer o seguinte, que a lei alcança, sim, os advogados e a sociedade dos advogados. Por quê? Porque nós tratamos dados de clientes, ou seja, nós coletamos informação, nós editamos, nós compartilhamos. Isso tudo porque a nossa atividade tem fins econômicos. Então, esse é o requisito da lei que nos enquadra nas obrigações que ali estão. Então, vai ser muito comum, a partir de agora, verificar que os clientes vão exigir dos escritórios de advocacia, através dos relatórios de compliance, requisitos que até hoje sequer foram pensados. Outro dia mesmo eu recebi de um grande cliente com a Central Elétrica aqui de Minas Gerais, a CEMIG, um relatório que queria saber toda a minha infraestrutura de tecnologia da informação, o sistema operacional que eu usava, o sistema antivírus que eu tinha. Isso tudo mostra o início de uma mudança de era em que só vão continuar vinculados a grandes empresas que vão querer cada vez mais que seus parceiros profissionais invistam na segurança da informação. Porque se o advogado for relapso em relação a isso vai ser um diferencial negativo para ele do mercado. Então, a gente tem sempre estar nivelando as nossas atividades operacionais, seja com os tribunais, seja com os nossos próprios clientes. Então, agora nós temos que entender que existem penalidades por acaso vazar dados. Então, nós vamos ver mudanças nos contratos de honorários em que os clientes vão colocar sanções, multas, de compensar se por acaso um dado for vazado dentro do escritório. For passar em um lugar, for parar num lugar no qual desvia da finalidade. Então, vão ser elaborados termos de consentimento de uma forma mais clara, transparente, explícita, e daí, então, também nós vamos ter que assinar compromisso com o cliente, contrato com o cliente para dizer, olha, eu só vou tratar seus dados para finalidade X, Y, Z. Se por acaso houver desvio de finalidade, o escritório pode ser penalizado por conta disso, inclusive por cláusulas contratuais que possam ter sanções nesse sentido. Então, você veja que nós não estamos mais numa fase de que, mas eu não sabia. Essas obrigações vão sempre demandar mudanças contratuais, já que nós somos prestadores de serviço. E por esse motivo, os advogados não podem, em hipótese alguma, esperar que a lei que vai entrar em vigor lá em fevereiro de 2020, às vésperas de um carnaval, comece a pensar nisso um mês antes. Eu acho que a mudança de cultura e de procedimentos, de novos fluxos internos, começa desde já. Porque hoje nós estamos com 1 ano e 4 meses. Você imagina, Brasil agora, nós estamos nessa reta final, vem final de ano, carnaval, etc. No mais, é 1 ano praticamente que falta. E eu vou lhe dizer uma coisa, prestando consultoria para diversas empresas que tem que se adaptar a essa lei, tanto a lei brasileira quanto a lei europeia, que também entrou em vigor esse ano, a GDPR, não se trata de poucas coisas, ou seja, são muitos requisitos operacionais que estão envolvidos e, sobretudo, culturais.
O que me chama mais atenção nesse aspecto, Gabriela, é que os sócios do escritório de advocacia, no geral, não vou dizer todos, mas eles estão completamente alheios a esse problema. Então, imagine, do lado operacional, o pessoal da área de TI, ou mesmo alguém que lida mais nessa minha área, já sabe do risco que está correndo. Agora, até dialogar, até conversar com o sócio sênior do escritório e ele entender o tamanho do risco que ele vai se meter a partir de agora, isso leva tempo. Que nem sempre, como eu disse antes, ele está próximo desse diálogo, ele gosta desse assunto. Então, essa lacuna imensa que existe entre o pessoal que trabalha na área operacional, o pessoal na área que toma decisão é grande demais. Então, se não houver um engajamento, ou seja, um alerta para que as pessoas mudem um pouco, porque as pessoas confundem uma coisa que eu acho muito interessante. Eles estão achando que esse problema de governança ou de proteção de dados é um problema de gestão de informática. Não tem nada a ver. É gestão de responsabilidade do sócio. Ou seja, se acontece um problema de vazamento, quem vai ser punido não é o cara da TI, não. É o próprio sócio. Então, ele ainda não entrou nessa maturidade, entendeu? Então, ele entende isso como sendo um problema a mais que o departamento TI vai ter. Quando, na verdade, se acontecer algum problema, quem vai sofrer são os sócios, que muitas vezes ainda não estão suficientemente alertados ou convencidos da necessidade de se adequar para isso, para essa nova realidade. Excelente, doutor. Em relação às precauções, quais precauções os advogados devem tomar em relação aos dados públicos que são divulgados na internet, acerca do escritório ou dos sócios? Quando é que esse tipo de informação pode representar um perigo quanto à reputação do escritório ou até dos próprios advogados? Bom, esse é um aspecto muito importante, sobretudo porque, como você bem disse no início dessa nossa conversa, todos nós somos googlados diversas vezes ao dia. Fique imaginando quantas pessoas digitam Gabriela Barreto na ferramenta de busca do Google diariamente. Não deve ser pouca coisa, não. Então, se você não consegue entender que o termômetro da situação são os resultados que vão sair na primeira página do Google, se você não dá importância para isso, você está em maus lençóis. Ou seja, tem que se preocupar que aquele resultado da primeira página do Google, ele só traga informações positivas ou então neutras a seu respeito. E o que a gente sabe? É que muitos advogados sequer têm a curiosidade de googlar a si próprio, para poder verificar se na primeira página existe uma referência muito negativa em relação à sua reputação. Isso é péssimo. Como você bem sabe, o ranking daquelas inserções que acontecem na primeira página do Google, ele é formado a partir do momento que as pessoas estão clicando naqueles links, né? Então, se você encontra uma informação extremamente negativa a respeito da reputação do advogado, é porque várias pessoas estão clicando ali, manualmente, não tem robô, não tem nada. É o que a gente chama de pesquisa orgânica, né? Depende de um clique de uma pessoa que está todo dia querendo saber alguma coisa negativa do advogado. Então, se você não tem esse tipo de hábito, passe a ter, porque eu já encontrei diversas situações, já participei de várias crises reputacionais com advogados de primeira linha, que não tinham controle sobre a situação e, de uma hora para outra, mesmo tendo uma assessoria de imprensa a seu favor, trabalhando para ele, ainda tinha que enfrentar a situação de ataques de blogueiros e outras coisas mais, campanhas realmente de guerrilha quanto à reputação. E então começa a partir daí, começa a partir do Google, né? Eu acho que hoje a gente tem que entender que o Google é o nosso grande Big Brother, né? Ele está sempre dando assim um termômetro da situação. E a partir daí também a gente tem que analisar que existem outros sites que são importantíssimos a gente verificar se por acaso não tem uma referência negativa. Eu vou destacar dois, por exemplo. Um deles é o Reclame Aqui. O Reclame Aqui começou, eu gosto sempre de chamar o Reclame Aqui de mural das lamentações do consumidor brasileiro. Então, era um site Verdade. de avaliação de relação de consumo, certo? Muito bem. Nós sabemos, relação de consumo não é uma relação cliente-advogado. Nós somos prestadores de serviço. Pois bem, de uma hora para outra,
o Reclame Aqui começou a aceitar comentários negativos de clientes insatisfeitos do escritório de advocacia. E qual que é o problema? O problema é que o Reclame Aqui tem como política não remover conteúdos, mas simplesmente publicar conteúdos transparentes de ambas as partes. Isso resolve o problema? Não. Por quê? Porque se a pessoa resolver digitar o nome do advogado na ferramenta de busca do Google, certamente vai ter a potencialização do acesso a essa informação negativa sobre ele lá no site Reclame Aqui, que é um site muito acessado. Então, aí que está o problema. Então, eu te falo que pesquiso, analiso e vejo esses problemas diariamente. Tem escritórios do Reclame Aqui, pasmem você, com mais de 100 reclamações. Então, isso mostra o quê? Um desleixo, uma coisa que possa parecer, isso aí não é importante. Pô, como não é importante? A gente está vendo que todas as pessoas estão querendo checar. Todo mundo quer checar todo mundo hoje, antes de fazer negócio. Pra você ter ideia, teve uma vez que eu tive um cliente que só digitar o nome dele, o Google sugeria a palavra preso. Porque um dia ele acabou sendo recolhido da Polícia Federal junto com o cliente dele. Eu tive que tirar um blog negativo que uma pessoa, seu inimigo, havia criado para poder expor esse fato, poder potencializar esse fato contra a reputação dele. Então, existem inúmeras vulnerabilidades que nós que zelamos pela nossa imagem, pela reputação, estamos sendo alvo a cada dia que passa. Então, o outro também que me chama a atenção, que é o site Love Mondays. Não sei se você já ouviu falar desse site. O Love Mondays, ele tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que você conhece, por exemplo, avaliação, muitas vezes até de forma anônima, a maioria delas, de pessoas que contam como é que é o ambiente de trabalho dentro do escritório. Se é um ambiente positivo, negativo, enfim, quanto que ganha, essas coisas. Tudo é amplamente revelado. O lado negativo é que, apesar de você pode ter elogios, você pode também ter críticas. E no que você tem críticas, você pode ter excessos de liberdade de expressão, ofensas ou, inclusive, fake news. Então, você tem que tratar dessa situação. Então, é mais do que necessário ficar atento a todos esses detalhes, dessas informações públicas que são divulgadas. Então, é muito comum da gente prestar serviço, por exemplo, de fazer uma análise de todo o legado negativo de informações que existe acerca de um advogado que pode ter sido envolvido num assunto que ele não tinha nada a ver, entendeu? E que, de repente, está lá indexado na primeira página do Google, gerando um mal-estar terrível para a sua reputação. Então, isso é muito comum para a gente, de tentar desconstruir versões falsas, fakes, e, ao mesmo tempo, versões ofensivas. Cá entre nós, o brasileiro adora ofender na internet. E ele é muito ingênuo em termos de privacidade. Ele faz esse tipo de ataque porque ele é ciente de que existem duas premissas que a gente sempre tenta desconstruir. Uma que ele vai atacar sempre de forma anônima e a segunda que ele vai ficar impune em relação a isso. Tudo isso a gente tenta dizer que não é bem assim. Eu não posso dizer para um cliente que de 10 casos que eu tento identificar quem foi o agressor na internet, eu consigo resolver os 10. Mas posso dizer que entre 10, pelo menos uns 8, a gente consegue. Para mim é uma margem relativamente boa. Então, voltando a dizer o que eu já falei há um pouco tempo atrás, lembre-se que hoje o seu currículo ele é o somatório das informações que você revela sobre si próprio, que muitas vezes podem estar desatualizadas. Você tem que verificar isso para poder deixar só aquilo que realmente corresponda à realidade. E mais, vale muito mais o comentário de terceiros a respeito da sua reputação. Por isso é que, se você entender dessa forma, você vai estar sempre vigilante e coibindo excessos para evitar que a internet traga surpresas. Excelente colocação, excelente abordagem, doutor. Desde já, meu muito obrigada ao PH Lisboa, Danila, Rafaela, Lucas Fontinelli, todos os amigos aí prestigiando o seu trabalho, desde Aracaju, desde o Rio de Janeiro, desde Fortaleza, muita gente maravilhosa aqui querendo entender um pouquinho de um tema completamente inovador que está sendo abordado com tanta capacidade. Doutor, o senhor veio muito falando sobre o futuro da advocacia, essa quarta revolução industrial. Como você enxerga o nosso futuro, o advogado do futuro? Olha,
eu vou dizer que hoje no Brasil nós temos 105 milhões de processos judiciais ativos. Esse número corresponde hoje a cerca de 20%. Desse número, 20% são processos que nasceram em formato digital e tramitam em formato digital. Daqui a 2 anos, nós vamos ter esse número dobrado, de 20% para 40%, com certeza. Isso significa dizer que os advogados do futuro eles vão ter que ter um talento que hoje eles não têm, que é saber lidar com a informação desapegada do papel. Inclusive, eu vou ter oportunidade agora no dia 20 e 21 de novembro, pela primeira vez, está ministrando um curso na Future Law em São Paulo, ensinando como é que se monta um escritório sem papel. Vai ser muito interessante. É um curso de 2 dias. Então, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas não têm talento operacional para lidar sem papel. E se eu pudesse destacar para você, Gabriela, 3 itens que eu acho importantíssimos para os advogados refletirem, os novos advogados refletirem sobretudo, do que para mim é relevante, é o que faz o diferencial em relação ao perfil do advogado. O primeiro deles é ética. As pessoas têm que saber ter ética. Sobretudo porque no mundo digital existe sempre aquela aparência, né, de que a tecnologia favorece o anonimato. Então, consequentemente, eu acho que... Muitas fake news, doutor, o que eu vejo muito, eu já entrevistei muitas pessoas, inclusive algumas blogueiras, eu estudo muito o perfil dos bloggers jurídicos, né? E o que eu vejo muito é congruência de valor. Eu acho que isso está se perdendo. É muita curtida, muito comentário congruente com o que você pensa mesmo. Será que não é só para ter uma curtida, uma seguida de uma outra pessoa, ou para passar uma autoridade, o gatilho da autoridade indireta para atrair novos seguidores? Até que ponto vai ser esse tipo de marketing político? Né? Esse tipo de informação. Eu costumo dizer que a internet ela é uma grande facilitadora da gente se comunicar bem, mas que nada supera o contato presencial. Muitas vezes a gente vai fechar negócios com clientes que jamais a gente vai encontrar presencialmente. Mas, voltando aos pontos, eu queria dizer, primeiro ponto, ética, ou seja, não é porque tem o digital que você não pode perder, os seus valores em relação a saber zelar pela confidencialidade, pelo sigilo, pelo respeito ao patrimônio intelectual do escritório. O segundo ponto é que, e pior, né, porque se existe alguma violação de ética, tudo vai ser potencializado no digital. Eu costumo dizer que a gente leva para o digital todos os nossos hábitos que a gente tem na vida presencial, só que com uma diferença. Se a gente pratica um ato no digital, por exemplo, se um advogado vai embora e leva todos os arquivos do escritório de uma determinada área, ou se fosse um estagiário um dia resolver colocar um pendrive, copiar todas as peças da área de família, por exemplo, levar para casa para estudar, né? Para estudar, que não é estudar nada, é para poder levar cópia de peça. Isso pode gerar para ele um problema ético grave na OAB. Porque isso no mundo digital deixa muito mais vestígio, deixa muito mais rastro, e ele não sabe disso. Segundo ponto que eu acho importantíssimo, saber se comunicar bem. Hoje a gente tem milhares de ferramentas de comunicação instantânea, como essa maravilha que nós estamos aqui agora fazendo através dessa live aqui no Instagram e conversando com tantas pessoas interessantes. E você sabe explorar isso muito bem. Parabéns pelo seu trabalho de estar sempre tirando o maior proveito dessa situação. Agora, será que todo esse pessoal das equipes, dos colaboradores, sabem se comunicar bem? Ou seja, eu tenho ferramentas de comunicação aqui, que eu posso estar na China, como aconteceu há pouco tempo atrás, eu tinha uma disciplina de entrar em determinada hora do dia, fazer minha reunião com minha equipe, como se eu estivesse sentado do lado deles. Então, ninguém... Outro dia foi revelada uma pesquisa da FGV em São Paulo, achei muito interessante, dizendo que uma característica negativa que o advogado tem é que ele é fechado numa redoma. Então, ele não está acostumado a trabalhar em grupo. E isso é uma grande realidade. E o mundo digital entra em choque com isso diretamente. Então, aqueles que são fechados na sua redoma, ficam lá fechadinhos, só indo elaborando a petição, isso acabou. Sabe? Hoje o mundo é cada vez mais comunicativo.
Então, eu, por exemplo, hoje não uso mais nem o Word aqui no meu escritório, eu uso o editor de texto online, que eu posso receber uma comunicação via tela do meu celular para poder fazer uma revisão imediata de algum texto. Eu posso estar sentado no banco de trás do Uber, por exemplo, em São Paulo, e dali eu vou, respondo, as coisas vão andando. Então, isso é saber comunicar. Então, é um diferencial terrível as pessoas se integrarem, saberem se comunicar bem. E, nessa mesma onda, eu gostaria de destacar o terceiro ponto, que é o fato de ser colaborativo. Ou seja, quem for individualista está fora, entendeu? Porque hoje a gente, todo o nosso escritório, como eu te falei, ele é comandado por software, né? E software é um fruto da inteligência humana que é inesgotável, está sempre se aperfeiçoando. Mas, pelo próprio desenvolvimento do software, que é colaborativo, as pessoas também têm que ser mais colaborativas. Ou seja, ela tem que imaginar que aquela informação que ela entra, que classifica uma ficha, por exemplo, de um cliente, dizendo qual é o tipo de serviço que ele está demandando, etc. e tal, é de extrema relevância para uma série de aspectos operacionais e decisionais do escritório. Ou seja, não existe mais aquela história de esse aqui é o meu arquivo, esse aqui é a minha pastinha aqui do meu HD local. Acabou. Hoje é um repositório só do escritório, que é acessado de qualquer lugar, e para isso tem uma série de aspectos que não dá para a gente falar hoje, mas que envolve você saber ser colaborativo, saber usar a informação desapegada do papel, que exige padrões de obtenção da informação, indexação, saber onde é que você armazena esse conteúdo todo. Então, assim, tem muito a acontecer ainda. O que eu vejo é que, por exemplo, as pessoas que vêm trabalhar comigo, os millennials, né, eu tenho muita dificuldade, porque são pessoas que entregam bem, trabalham bem, mas muitas vezes acham que o sucesso vem muito rápido, quando na verdade não é isso não. Sabe? Acho que essas mudanças da internet, esses exemplos que você falou aí há pouco, né, as pessoas querem se tornar muito pop, né, muito wannabe demais, né, eu acho que isso aí tem que baixar a bola, porque eu tenho 31 Números anos. de seguidor não pagam conta. É incongruente, né? De jeito nenhum, não converte, entendeu? Eu quero saber quanto é que entra no final do mês, se está conseguindo pagar as contas do escritório, entendeu? Porque, então, assim, não se deixe levar por esse sou pop, entendeu? Isso é bacana, isso te faz dar essa pseudo-autoridade, mas na hora do presencial você sustenta, você aguenta, você consegue realmente mostrar que você é tão bom na comunicação ou nos likes, quando você senta na frente de um cliente para poder mostrar que a sua autoridade no presencial não é nada diferente do que você faz no digital. Esse é o ponto. Então, não pensem os millennials que essa situação é muito rápida. Eu costumo ver pessoas aqui que costumam, digamos assim, achar que com um ano de trabalho aqui no escritório, já são juristas. Por causa disso, eu vou até te mostrar um segredo que eu tenho aqui. Nós estamos aqui na minha sala de reunião. E aí, ó, aqui no escritório é interessante. Cada sala tem o nome de um inovador. Então, nós estamos na sala de reunião Steve Jobs. A minha é Elon Musk, a do pessoal que trabalha é Bill Gates, e lá embaixo, no outro andar, nós temos uma sala Jeff Bezos. Então, nessa aqui... Muito bem. Oi? Muito bem, gostei do nível intelectual, né, do nome das salas. Eu gosto, me identifico muito com isso. E olha só, vou mostrar aqui para vocês. Olha atrás de mim, olha essa frase que tem aqui. Stay hungry. Lindo. Stay foolish. Quem fez essa frase? Steve Jobs. Quando? No momento que ele estava naquele famoso discurso da Universidade de Stanford. E qual que era a mensagem dele? Baixa a bola. Entendeu? Assim, fique sempre atento, sabe? Fique sempre querendo aprender mais, hungry, sabe? Hungry pelo conhecimento, sabe? Se sinta sempre, vamos dizer assim, com muita vontade de lutar atrás daquilo que você quer. Não se ache antes do tempo, entendeu? Eu estou com 31 anos de formado e ainda estou achando que eu estou sempre querendo estudar mais. Se todo mundo acha que... Todo mundo fala, né, que direito é aquela profissão que tem que estudar todo dia. Você imagina que direito e tecnologia a gente tem que estudar dobrado. Porque as todo dia. Hoje eu leio muito mais conteúdo em inglês do que em português para poder me manter atualizado. Então, com isso, eu quero mostrar que
essa área e o próprio empreendedorismo na advocacia tem grande futuro, porque as pessoas já vão entrar num cenário completamente diferente. Agora, não se achem antes do tempo. Eu acho que a carreira jurídica ela não mudou em vários aspectos, sobretudo no aspecto de que você será valorizado não pelos likes, mas pelo tempo de voo que você tem, pela sua experiência, pelo volume de diversas ações que você fez ao longo do tempo. E isso não tem like que substitua, não. Eu acho que você tem que realmente mostrar que você gosta do direito, que você é capaz, você está super adaptado para esse novo cenário, mas que você tem conteúdo. Eu vejo muitas pessoas serem 1 milhão de vezes melhor do que eu em termos de comunicação na internet, em termos de interação. Tem muitos mais seguidores, obviamente, mas na hora do conteúdo, sei lá, algumas até me surpreendem, mas outras não. Coisa boa. Tem uma fã sua, Amanda, daqui, viu, de Fortaleza. Ela está estudando bastante. Obrigado. Amanda, amanhã a gente vai ter o nosso evento, Segundo Cerveja Talk, um evento totalmente voltado para artigos jurídicos. Ela vai ser uma das palestrantes. Desde já, meu muito obrigada para a Advocacia Vencedora, a professora Juliana aí, as considerações, muito obrigada pelo carinho. Professor, a gente escuta muito falar sobre empreendedorismo jurídico, jovens que acabam de sair da advocacia, acabam de sair da faculdade falando de empreendedorismo jurídico sem ter muita experiência. Como você entende o que seja empreendedorismo jurídico nessa febre agora que está sendo tão comentado? Hoje, para que um advogado tenha o seu próprio escritório, né, obviamente os valores são outros, as ferramentas são outras, mas, ou seja, empreendedor hoje, eu sou um empreendedor, né, jurídico. Hoje no meu escritório a gente tem uma equipe jovem que trabalha e a gente está sempre passando por novos desafios. Empreendedor hoje eu acho que é você enxergar o mercado, entender como é que as coisas hoje estão rapidamente se modificando. E no meu ponto de vista isso é acelerado sobretudo pelo fato de que hoje nós temos a informação tramitando sem papel. Isso muda completamente o timing do escritório, surgem novos serviços, surgem novas oportunidades. E quem vai sair na frente são aquelas pessoas que estão já se preparando para isso, para esse novo mundo que já aconteceu. Esse 4.0 já está acontecendo. Agora, qual que é a parte fraca da história? O ser humano. Né? Ou seja, se você não tiver uma cabeça aberta para ter essa cultura e não imaginar que tudo aconteça com a varinha de condão, que você vai bater e que vai ficar tudo lindo, maravilhoso, funcionando no dia seguinte, não. As coisas você vai ficar muito decepcionado. Então, eu acho que tem que conhecer bem as ferramentas operacionais que hoje estão à sua disposição, criar uma equipe que tenha talento para saber lidar e entender como é que esse mercado vai mudar. A forma de ganhar dinheiro na advocacia vai mudar completamente, não tem a menor dúvida disso. E para isso que a gente tem que ficar atento. Né? Hoje, a reforma trabalhista, por exemplo, você não precisa nem mesmo ter um escritório de advocacia tão grande, com uma estrutura gigante, etc. Hoje, quem é empreendedor também é uma pessoa que consegue ter uma estrutura enxuta, mas que, ao mesmo tempo, consegue tirar o máximo proveito dessas ferramentas tecnológicas para poder conseguir segurar o custo e aumentar a produtividade. Então, são vários aspectos cujos conceitos anteriores do chamado mundo de papel, né, eu costumo dizer, os cabeças de papel, esses sinceramente, eu tenho muito respeito, mas estão ficando para trás. Ou seja, os escritórios que estão conseguindo enxergar essa mudança e estão partindo de fato para poder enfrentá-la, vão sair na frente. Então, essa turma que está entrando tem que entender que o direito é uma profissão apaixonante e que está se tornando cada vez mais nessa mudança toda tecnológica que está afetando de vez a nossa prática jurídica. Enxergar o direito como um negócio. Você, advogado, que não tem escritório, não tem uma liderança, não tem liderados, você tem que enxergar como um negócio, sim, né? E desenvolver habilidades. Por exemplo, nesse aspecto que você está falando, vou contar um exemplo meu pessoal aqui. Eu, por exemplo, não tenho... o meu software principal aqui de gerenciamento do meu escritório não é um programa de controle de andamento de processo. O que é um programa de controle de andamento de processo?
É um programa que você começa a estruturar a informação depois que alguém te contratou. Ah, contratou, eu fui lá no fórum, distribuí a ação, agora eu vou cadastrar os dados no computador. Isso para mim não serve. Eu tenho um CRM, que é um Customer Relationship Management, ou seja, um gerenciamento de contatos dos clientes. Então, para mim, faz muito sentido, nesse lado empreendedor, de registrar toda e qualquer atividade que eu tenho com o cliente, desde a hora que toca o primeiro telefonema. Então, todo o processo de negociação, isso tudo é estruturado, isso tudo é dialogado com a equipe, que faz parte, né, desse esforço conjunto para a gente poder tentar converter um lead em cliente. Então, hoje, por exemplo, a gente não tem nesse sistema processos, a gente tem negócios. Por quê? Porque o negócio pode ser contencioso, consultoria, arbitragem, né, perícia, se eu sou perito na área de tecnologia da informação e propriedade intelectual também, tudo é um negócio. Então, se a gente estiver preparado para essa imagem, para essa cabeça, a gente vai compreender melhor esse mundo que está vindo por aí. Isso aí. Doutor, para a gente finalizar a live, desde já, muito obrigada. Quanta sapiência, quanto uma forma de comunicação eficaz abordar temas importantíssimos e a gente poder juntos construir esse ecossistema de pessoas que pensam fora da caixa. O meu maior intuito, quando eu começou, surgiu de uma brincadeira, né? Entrevistar no mês de agosto, no mês do advogado, algumas personalidades jurídicas, e eu fui me identificando de tal forma, é isso que a gente precisa, propagar o máximo de conhecimento para os jovens advogados, aqueles advogados frustrados na carreira, o que a gente pode dissipar de melhor, né? E que juntos possamos formar esse ecossistema de pessoas que pensem fora da caixa, que façam diferente, né? E leve essa liderança, essa inspiração para outras pessoas em cada estado. Finalizando a nossa live, meu muito obrigada por tanto conhecimento. Um conselho para esses novos profissionais, né, que estão saindo agora da faculdade. Faculdade de Direito ensina direito, né? Não ensina você a advogar. Muitos ficam achando que só quer concurso público. Eu mesma fui uma que estudei 3 anos para o concurso público porque eu não tinha experiência na advocacia, então o meu campo de visão era só esse. E as aptidões que eu tinha só me levavam para a advocacia, só me levavam para outros nichos do mercado jurídico. Qual o conselho que você daria para essa pessoa que está também fracassada na profissão, que é mais um que fala mal do país, da crise e do desemprego? A minha dica é uma só, é meu mantra, que eu canto todo dia na hora que eu saio de casa, que é o seguinte: ó Deus, dá-me paciência, dá-me paciência, dá-me paciência. Entendeu? Essa é a minha dica. Nós fizemos a opção de escolher uma profissão, né, que a gente ganha nosso sustento resolvendo o problema dos outros. Então, se a gente não tiver muita paciência, nós não vamos a lugar algum, entendeu? Então, não seja iludida de que esses sucessos, assim, vamos dizer assim, das youtubers, das influenciadoras digitais, funcionam em relação à carreira jurídica. Não tem nada a ver, entendeu? Elas podem funcionar como um instrumento de comunicação fantástico. Acho isso um barato. Agora, isso não substitui nada. Se você tem que entender que a sua profissão ser valorizada pela sua experiência, se você não tiver paciência, você não vai a lugar nenhum. Eu acho que nós estamos numa fase ótima da advocacia, super promissora. Sim. Uma fase que eu, quando eu formei em 87... Muitos oceanos azuis também, né? Com certeza. Muitos oceanos azuis. Muitos. Eu tô feliz da vida com o meu momento profissional. Coisas que eu imaginei, Gabriel, lá quando eu formei em 87, entendeu? Eu imaginava que esse dia, e sobretudo agora eu estou vendo que eu estou preparado para isso. Estou muito feliz de poder estar com uma equipe tão bacana de colaboradores, como eu consigo reunir aqui, pessoas realmente muito valiosas. Eu estou muito realizado com isso. E, então, só que isso tudo é alcançado com muita paciência. E nada surge de um suporte, de uma vantagem, de uma situação repentina. Não existe sorte, existe dedicação, muito trabalho, sobretudo se você consegue ainda fazer o trabalho como eu faço, com muita paixão, com muito amor. Eu acho que quem está de fora muitas vezes vê meu ritmo,
Hoje aqui em São Paulo, divido minhas atividades entre BH e São Paulo toda semana. Ele fala assim, nossa, como é que você dá conta? Eu dou conta porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que isso é que faz a diferença. Mas sempre com muita paciência. Sem paciência nós não vamos mudar algum. Bacana. Muito obrigada, doutor. Eu te espero aqui em Fortaleza, no Estaremos nosso juntos. evento presencial, se Deus quiser.